Vamos ler a Bíblia, João capítulo 5. João capítulo 5, a partir do versículo 1 eu vou ler. João 5, 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. Fazendo cantata de Natal, eu estou andando bastante de carro nesse mês. Começou em Seul a apresentação. Ontem a gente foi para Daegu e quando acabar a gente vai para Cheongju. Depois que a gente faz a apresentação, enquanto tem uns momentos de folga, quando vem os VIPs, a gente tem que se encontrar com eles, a gente tem que conversar sobre a vida espiritual, tem que fazer comunhão espiritual. Mas de manhã, quando a gente tem tempo, eu me reúno com os pastores, né? A gente tem muito tempo junto, assim. Então, acho que foi no quarto dia. No quarto dia, assim, a gente teve um momento muito alegre. Então, ultimamente, a gente tem falado de Hebreus 10, de Hebreus 10, 10, né? Pois tem santificados, pois com uma só oferta tem santificados. Então, muitas pessoas da igreja, sabe, não tem ninguém que não saiba que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Mesmo quem não acredita, sabe. Mas Jesus Cristo morrendo na cruz pelos nossos pecados, eles sabem que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, a gente sabe disso, mas ainda resta pecado no coração. Então, nesse ponto, as pessoas estão sendo enganadas. Uma vez em Daegu, eu fiz conferência e um repórter veio me procurar. Ele me procurou e falou que queria fazer uma entrevista comigo. E aí ele falou o que para mim? Pastor, qual é a diferença entre o senhor e os pastores de outras igrejas? Ele me perguntou. Aí eu perguntei, você frequenta a igreja? Ele falou não. Ele falou que não sabe nada sobre a vida espiritual. Ele somente está encarregado dessa parte de religião nos jornais. Aí eu falei, você sabe que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados? Ele falou, sim, disso eu sei. Sim, eu sei que ele morreu pelos nossos pecados, não é? Sim, é verdade. Mas tem uma única diferença entre a Igreja Boa Notícia e outras igrejas. Aquelas pessoas, para elas, Jesus Cristo morreu pelos pecados delas, mas elas ainda têm pecado no coração. Nós acreditamos que se Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, quer dizer que os nossos pecados foram perdoados, acabaram os nossos pecados. Essa é a diferença. E ele se assustou. Então, aquelas outras igrejas estão acreditando no quê? É verdade que eles dizem que são pecadores? Aí eu falei, vai lá e pergunta para eles. Não, eu não entendo, pastor.
tantas pessoas que acreditam em Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Eles dizem que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas eles ainda dizem que tem pecado no coração. Sim, eles falam isso. Sério, pastor? Eu falei, vai lá e pergunta para eles. Eu acho que realmente ele foi e perguntou para alguns pastores, ligou para alguns pastores. E ele escreveu, né, a entrevista que ele fez para mim, e ele escreveu assim de uma forma muito detalhada. Assim. E no dia seguinte, os pastores das outras igrejas ficaram bravos com ele e falaram que fizeram uma manifestação na frente daquele edifício que ele estava. Com certeza, eu escutei o pastor Parker, eu me encontrei com ele e foi assim que eu escrevi essa entrevista que eu fiz com ele. Qual é o problema aqui? Então, vivendo nesse mundo, o que é mais infeliz? Deus falou para a gente não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se a gente não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, então nós não iremos diferenciar o bem do mal. Por que Deus não nos deixa comer isso? Deus não está nos desprezando? Quer dizer que a gente não precisa saber o que é bom e mal? Isso não faz sentido. Então o ser humano foi desobediente e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E depois de comer, eles começaram a ter um conceito diferente do de Deus. Todas as coisas, eles começaram a ter um conceito diferente pelo conhecimento do bem e do mal. Então, hoje em dia, o ser humano tem um conceito do bem e do mal completamente diferente do conceito da Bíblia. O conceito do bem e do mal de Deus, um dia o intérprete da lei foi para Jesus e falou, bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Jesus falou, por que dizes que sou bom? Bom só existe um, que é Deus. Realmente, o conceito de bom é Deus. Mas o ser humano tem um outro conceito do bem e do mal. Eu ajudo as outras pessoas, ter misericórdia dos pobres, trabalhar pelos outros, me sacrificar. Eu digo que isso é bom. Mas o conceito de Deus não é esse. Na época de Noé, quando Deus julgou esse mundo, ele não julgou quão bom foi essa pessoa, quanto ele se sacrificou, quanto ele ofertou. Deus, ele não distinguiu dessa forma. Porque somente um é bom, que é Deus. Então ele julgou como aceitou a palavra de Deus ou seguiu o seu pensamento. E isso foi o fim para tudo. Hoje em dia, muitas pessoas frequentam a igreja, oram. Quando eu faço uma boa obra, eu fiz uma boa obra, Deus vai se agradar de mim. Então vai com toda a coragem para diante de Deus. Eu briguei, menti, roubei. Se eu cometer algum pecado, tenho vergonha diante de Deus, não quero ir para a igreja. Então, as pessoas têm esse conceito do bem e do mal. Eu ajudei o outro, eu me sacrifiquei, eu fui bonzinho. Então, as pessoas têm o conceito nisso de bom e mal. Mas o conceito de Deus não é esse. Então, isso começou de onde? De que coração? Então, em outras palavras. Então, tudo que sai da imagem da palavra de Deus, então isso é bom. Mas o que é do esforço do homem, o que é da força do homem, isso não é bom, quando Deus vê. Então, na época do dilúvio de Noé, as pessoas não roubaram, mataram, adulteraram, mentiram. Deus não matou essas pessoas. Por mais que tenha sido obediente, zeloso com outra pessoa, mas porque não seguiu a palavra de Deus que ia chover, então Deus destruiu todas aquelas pessoas. Por mais que tenha sido mal, lascívio, folgado, mas as pessoas que aceitaram a palavra de Deus, Deus salvou todas elas. Hoje em dia, muitas igrejas
Depois que comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles julgam pelo seu conceito, o que é bom, o que é correto. Eles têm o seu conceito de julgamento, mas a maioria deles partiu da palavra de Deus. Por isso, pelo sangue de Jesus Cristo na cruz, ele lavou os nossos pecados tão brancos quanto a neve. E está escrito assim na Bíblia, em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós somente poderíamos receber maldição de Deus, mas pelo sacrifício que há em Cristo Jesus, pela morte de Jesus Cristo na cruz, não somos nós que fazemos alguma coisa boa, que nos sacrificamos, mas através da morte de Jesus Cristo na cruz, pela graça dele, sem preço, nós fomos justificados de graça. Está escrito que nós fomos justificados gratuitamente. Então Deus, olhando para o sangue de Jesus Cristo que há dentro de nós, ele fala, você é justo, você é justo. Mesmo o assassino, ele fala que você é justo. Por quê? Olhando para o sangue de Jesus Cristo, até para o adúltero, Deus fala que é justo. Por quê? Olhando para o sangue de Jesus Cristo, até o que roubou, Deus fala que é justo. Por quê? Porque olha o sangue de Jesus Cristo nele. Então, o sangue de Jesus Cristo não tem falta nenhuma para justificar uma pessoa. Mas hoje em dia, muitas pessoas, elas têm um conceito diferente do de Deus. Ah, eu cometi muitos pecados, como eu posso dizer que eu sou justo? Eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Então, o sangue de Jesus Cristo na cruz, porque eu não acredito que esse sangue perdoa meus pecados na cruz. Então, a pessoa se esforça para lavar o seu pecado, se esforça orando, jejuando, madrugando. Então, o sangue que Jesus Cristo conseguiu lavar na cruz, eu vou conseguir lavar? Então, eu sou uma pessoa mais poderosa do que Jesus Cristo. Então, não faz sentido. Muitas pessoas, mais do que a Bíblia, elas acreditam no seu pensamento. Elas seguem o seu pensamento. O irmão Shimon Só, você já deve ter escutado muitas vezes o testemunho dele. O irmão Shimon Só, quando eu me encontrei com ele, a esposa dele falou o que para mim? O meu marido, por 20 anos ele bebeu. Ele bebia umas 7 garrafas de vodka por dia e quando bebia muito, 12 garrafas. Quando ele acordava, ele já tinha 2 garrafas na mesa e depois de beber 2 garrafas, ele começava a trabalhar. A irmã, chorando, me contou isso. Pastor, eu não consigo de jeito nenhum mais viver com esse homem. Por 20 anos, eu estou cansada dele. E ela chorou. E eu falei, irmã, para de chorar. Me traz seu marido. E depois do culto de madrugada, ela trouxe o marido dela. Eu me sentei com esse irmão Shimon Rob e conversei com ele. Ele recebeu a salvação e ele realmente queria servir ao Senhor. Mas ele não conseguia parar de beber. Então, por mais que ele tentasse parar, ele não conseguia se decidir, não conseguia. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia. E eu não falei nada. E eu abri Hebreus 10, 14 para ele. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Em Hebreus 10, 14... Então, Jesus Cristo não só lavou os nossos pecados, mas ele nos aperfeiçoou, ele nos santificou. É isso que está falando. Irmão Shimon, você é perfeito? Ah, eu bebo todo dia, como eu posso dizer que eu sou perfeito? Não, não sou perfeito. Mas o que está escrito na Bíblia? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados.
Então, você é perfeito? Não, não sou. Mas a Bíblia diz que você é perfeito, e você diz que não. Então, quem é que está certo? A Bíblia está certa. Irmão, você é perfeito ou não? Não, não sou. Então, por 10 minutos nós conversamos sobre isso, você ser perfeito ou não. Então, irmão, se você não é perfeito, Deus mentiu que você é perfeito aqui na Bíblia? Quando a gente olha para a nossa pessoa, eu também. Não é que eu sou correto, exato, perfeito. Não, eu brigo com a minha esposa, eu tenho meus defeitos, minhas fraquezas. Sim, o ser humano é assim. Então, nós somos seres humanos não perfeitos, mas Jesus Cristo nos aperfeiçoou. Pelo sangue de Jesus Cristo da cruz. Porque nessa terra, o sacrifício, ele tem o tempo. Então, não é perfeito, mas no mundo de Deus, é tudo perfeito, é eterno. Então, Deus já preparou, Jesus Cristo já preparou tudo eternamente, de uma forma perfeita. Então, a Bíblia está falando que já nós somos aperfeiçoados. Então, quando eu me enxergo, não, eu não sou perfeito, eu minto, eu brigo, eu fico bravo, cometo pecado. Então, quando eu olho para a minha obra, não sou perfeito. Mas porque o sangue de Jesus Cristo já lavou tudo perfeitamente na cruz, então ele já me aperfeiçoou. Mas essa vez, eu falando sobre essa história, conversa que eu tive com o irmão Shimon Só, então, o que é a nossa vida espiritual? O bicho da água, ele vence a água e depois ele se torna uma libélula. E aí ele bate as asas, mas se ele não descobrir que ele é uma libélula, a asa vai ficar com medo, vai querer voltar para a água. Com certeza, ele já virou uma libélula. Mas quando ele descobre que ele é uma libélula, ele pode bater suas asas. Se por acaso uma pessoa se encontra com o presidente, e o presidente, se o presidente manda essa pessoa se tornar um ministro, mas não, eu não posso ser primeiro, não, eu sou só um empregado. Se ele falou que é ministro então. Então, você só descobre isso. Quando nós vemos, tem muitos defeitos, fraquezas, imundo, sujo, lascívio. A gente tem muitos defeitos, não é? Isso é a nossa vida. Mas Deus nos lavou perfeitamente e Ele nos aperfeiçoou. As pessoas não conseguem descobrir isso. Quando eu faço, elas pensam que elas vão ser aperfeiçoadas, eu quero ser boazinha. Elas pensam que se elas forem assim, elas são perfeitas. Não, mas porque Deus já fez tudo, a vida espiritual, não é eu que tenho que me esforçar por algo. Embora eu seja sujo e mal, mas eu acredito que Jesus Cristo me aperfeiçoou. Eu acredito nisso pela fé. Então, em Hebreus 10, versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele vai santificar? Ele vai aperfeiçoar ou ele já aperfeiçoou? Se ele já aperfeiçoou, já está aperfeiçoado ou não? Então, quando você acredita que você é perfeito, então essa palavra vai trabalhar dentro de você. Então, o irmão Shimon Só, ele tomava 10 garrafas por dia de vodka. Então, ele tentou de todas as formas parar de beber. E um dia, de madrugada, ele tomou 2 garrafas
de bebida e depois a gente estava falando continuamente sobre Hebreus 10, 14. Você é perfeito ou não? Não sou. Ah, mas na Bíblia está escrito que eu sou perfeito, então você não é perfeito? Não, não sou. Mas então tá certo a Bíblia ou você, o seu pensamento? A Bíblia tá certo, então você é perfeito ou não é? Não sou. Então, porque ele ficava olhando para a sua pessoa que bebia, ele não podia dizer que ele era perfeito, porque ele olhava para a obra dele. Nós não temos que olhar para isso. Nós temos que olhar para a palavra. Entenderam? João capítulo 5, que nós lemos hoje de manhã, todo mundo conhece essa palavra. Jesus falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando eu vejo, sempre o meu conceito é diferente do da palavra de Jesus. Jesus olhou para a filha de Tairo e falou que ela dormia, mas outras pessoas disseram que a filha de Jairo estava morta. Quando a gente viu aquela água nas bodas de Cana da Galileia era água, mas Jesus falou que era vinho. Então, quando a gente vê o que estava na botija da mulher, era somente um pouco de farinha na panela, né? Mas Elias via como uma abundância de farinha. Então, nesse momento, o que está correto? O meu pensamento ou a palavra de Jesus? O que é correto, pessoal? O que está certo? Seu pensamento está correto ou a palavra de Deus está correta? Então vocês acreditam na palavra de Deus ou vocês acreditam no seu pensamento? Mas vocês pensam como? Vocês só acreditam na palavra que combina com o seu pensamento. Por isso, a palavra de Deus não pode trabalhar na sua vida. O irmão Shimon Sob, ele bebia. Olha aqui. Eu bebo. Eu estou bebendo aqui a vodka. Bebi a vodka. Eu sou um alcoólatra. Depois deixa o copo de bebida de lado. Eu sou um alcoólatra agora. Mas na Bíblia diz, você não é alcoólatra. Você é perfeito. O que está certo? A palavra está certa. Então, quando eu vejo, por mais que pareça um alcoólatra, mas se a palavra de Deus diz que eu sou perfeito, eu sou perfeito. Se a palavra de Deus diz que eu sou justo. Se a palavra de Deus diz que lavou meus pecados, ele lavou meus pecados. Então, muitas pessoas têm um conceito diferente da palavra de Deus. Então, elas não acreditam na palavra de Deus. Elas acreditam na sua pessoa. Por isso, essa vez, eu falei com os pastores, andando no cantata com eles, cada vez que a gente se reunia, eu falei sobre Hebreus capítulo 10, 14. Pastor Kim, você é perfeito? Sim, conforme a Bíblia, eu sim. Mas e a sua obra? Não é perfeita? Não, não é. É, né? Sim, como é que minha obra pode ser perfeita? Não, não é perfeita. E eu falei, na Bíblia está falando isso? Vamos conversar um pouco sobre isso. Na Bíblia diz que a nossa obra não é perfeita, então o que é perfeito? Hein? O que é perfeito, então? Na Bíblia está falando que nós fomos aperfeiçoados. O nosso pecado foi lavado. Então, se acredito, é meu. Então, isso vai aparecer na nossa vida. Quando eu vejo eu sou sujo, mau, egoísta. É verdade. Eu sou assim e vocês também são assim. Mas o sangue de Jesus Cristo lava nossos pecados tão brancos quanto a neve. Por isso, nós somos perfeitos. Nós cometemos pecado, mas foram lavados e nós somos aperfeiçoados. Então, quando vocês acreditam que vocês foram aperfeiçoados, é que surge o poder. O irmão Shimon Sop, por 20 minutos nós abrimos a Bíblia e conversamos somente sobre isso. É perfeito ou não é? Então, por 20 minutos só discutimos sobre isso. E depois de 10 minutos, esse irmão falou que sim, eu sou perfeito. Por quê? Porque se Deus falou que é perfeito, é perfeito. Se Deus falou que é santo, é santo. Se Deus falou que é lavado, é lavado. Então, diante da palavra de Deus, eu não preciso ficar segurando o meu pensamento. Não tem nada para isso. É ou não é?
E naquele tempo o irmão Shimon Salop, ele acreditou nisso, e no momento que ele acreditou que ele era perfeito, naquele momento aquela bebida que ele bebia por 20 anos, ele parou. E eu perguntei, você não bebe? Não bebo. Por quê? Porque eu não tenho mais vontade de beber. Eu não penso mais na bebida. Eu não penso mais. Você não bebe mesmo? Se eu não bebo, eu não consigo viver. É uma pessoa que bebia 8 a 10 garrafas por dia, ele falou que já não pensava mais na bebida. As pessoas, elas acreditam mais em si mesmas do que na Bíblia. O que condiz com o seu pensamento acredita, e o que não condiz não acredita. Eu quero falar isso para vocês. Pelo sangue de Jesus Cristo, Deus já lhes aperfeiçoou. Não é que Ele vai lhes aperfeiçoar, mas Ele já aperfeiçoou e Ele quer trabalhar poderosamente em suas vidas. Então, vamos dizer que você esteja com câncer. Você está com câncer. O câncer é uma doença pesada e difícil. Então, é uma doença que pode matar, não é? Então, está com câncer. Deus pode curar ou não pode? Pode ou não pode? Então, se a gente orar diante de Deus, Ele vai nos curar ou não vai? Deus não vai curar se a gente orar? É difícil de responder, né? O que vocês acham? Ele não vai escutar se você orar? Ele vai escutar? Ouve? Se eu acreditar que Deus escutou a minha oração, Deus vai trabalhar ou não vai? Mas por que vocês se preocupam em ficar com câncer? Por que vocês ficam preocupados? Ah, se eu orar, Deus vai escutar e vai responder minha oração. Por isso vocês, até agora, vocês não acreditam em Deus. Acreditam no seu pensamento e acreditam também em vocês mesmos. Então, no meu pensamento, que eu acho que vai dar a doença que parece que não é muito grave, eu não me preocupo, mas quando é grave eu fico preocupado, vocês têm esse coração. Então, quando vocês abrem friamente a Bíblia, vocês não acreditam na Bíblia em si. Eu falei para os pastores, vocês são perfeitos? Sim, somos. E as suas vidas são perfeitas? Não, minha vida não é perfeita. Por que não é perfeita? Eu tenho muitos defeitos, brigo com a minha esposa, minto, faço coisas maldades, cometo pecado. Então, Jesus não lavou essas coisas? Lavou. Então, não é perfeito? Não, mesmo assim não somos perfeitos, porque cometemos pecado de novo. Então, é a mesma coisa que as outras pessoas falam. Ah, eu sou pecador porque eu cometo pecado, mesmo que Jesus tenha lavado os meus pecados, né? Então, a pessoa que tem o poder de lavar o pecado e o poder de cometer pecado. Então, se o poder de eu cometer pecado é maior do que o de lavar pecado, então eu sou pecador. Mas se o poder de lavar o pecado é maior do que o de cometer pecado, então não tem mais pecado, certo? Então, o que é mais poderoso? É eu cometer pecado ou o que lava o pecado? Não é Jesus que lava o pecado? Então, qualquer pecado que eu cometa, qualquer maldade que eu faça, porque Ele tem todo o poder, eu tenho que acreditar nisso. Então, eu não dependo de Jesus. Eu quero fazer boas obras. Eu quero me arrepender, confessar meus pecados. Então, o pecado não sou eu que tenho como lavar. Somente Jesus pode lavar meus pecados, entenderam? Então, Jesus Cristo lavou os nossos pecados. E se ele não lavou meus pecados, então não tem outro caminho para lavar. Mas se ele lavou meus pecados, então eu já sou lavado, purificado e aperfeiçoado. Entenderam? Então, isso daí a gente também fica muito assim vago, porque a gente acredita no nosso pensamento. Hoje nós falamos sobre a enferma havia 38 anos. Então, se vocês fossem o enfermo havia 38 anos hoje,
Ele foi para todos os hospitais e não deu certo. O pai dele morreu, a mãe dele morreu, ele estava vivendo sozinho, sem conseguir se mexer. Ele se esforçou para se mexer e não conseguiu. Não deu certo. Mas, pessoal, o que Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. O que é importante? Pela palavra de Jesus, pela palavra de Deus, ele criou o céu, a terra, criou o homem, criou todas as coisas desse mundo. Então, essa palavra, ela está acima de qualquer teoria, tem que estar acima de qualquer sabedoria, acima de qualquer obra. Então, essa palavra tem que estar acima de qualquer coisa que o ser humano faça. Amém? Amém? Então, tem seu pensamento e tem a palavra de Deus. Então, por mais que pareça bom aos meus olhos, mas se a palavra diz, levanta-te, toma o teu leito e anda, então essa palavra de Jesus tem que estar acima do seu pensamento no seu coração. Por mais que pareça uma coisa muito boa aos seus olhos, mas se a palavra de Jesus diz isso, é assim. Então, tem a nossa presidente do nosso país, a presidente Park. Então, alguém aqui na Coreia tem uma palavra mais forte do que a dela, vai falar para ela, não dá. Nem o juiz. Então, até o juiz, num julgamento, ele é o mais poderoso. Independente do que o promotor fale, independente do que o advogado fale, se é o juiz, quando ele desce o seu julgamento, não existe ninguém que possa rejeitar a voz do juiz. Certo? Então, é importante que o juiz, o que o advogado e o promotor falem, mas o mais importante é o que o juiz fale. Por mais que o promotor fale, ele tem que ter 100 anos de pena, mas se o juiz falar ele não tem pecado, então não tem pecado. Então, da mesma forma, dentro dos cristãos, tem o que eu sei, uma parte do que eu sei, porque eu não sei tudo, porque eu tenho os olhos humanos do poder de Deus, mas a gente não sabe como é que é perfeitamente o poder de Deus. Tem o conceito, tem o pensamento, a decisão do homem. Mas porque sempre está acima da palavra, porque a palavra de Deus sempre está acima de tudo. Se Deus falou que nós somos justos, nós somos justos. Entenderam? Se Deus falou que somos santos, somos santos. Se Deus falou que nós somos perfeitos, nós somos perfeitos. Entenderam? Sim. Mas as pessoas não conseguem ter essa vida espiritual. Deus fala que eu sou justo. Mas eu cometi pecado. Como é que eu vou falar que eu sou justo? Não, eu sou pecador. Se Deus falou que eu sou santo e perfeito, mas a minha vida não é perfeita. Por mais que Deus fale que eu sou perfeito, não, eu não sou. Isso é o meu pensamento, porque meu pensamento está acima da palavra de Deus, eu somente posso receber maldição e destruição. Independente da sua posição, a palavra de Deus tem que estar acima. O seu pensamento a palavra de Deus tem que vencer seu pensamento. Isso é verdadeira vida espiritual. Hoje em dia, vocês podem pensar várias coisas. Vocês têm sua experiência, sua sabedoria, têm sua teoria. Mas quando vocês decidirem algo, se Deus falou que não dá, não dá. Quando eu criei meus filhos, eu falei para eles. Filhos, eles tinham os desejos dele para comigo. Até certo ponto eu escutava. Mas algumas coisas eu falava, não, isso não dá. Isso não dá. O pai falou que não dá, então não dá. Quando eu criei meus filhos, eu criei assim, não dá. Pai, não dá, eu já disse que não. Uma coisa você tem que saber. Se você, mesmo que você se torne presidente, as coisas não vão acontecer tudo conforme seu desejo. Você tem que saber que as coisas não acontecem conforme sua vontade. Vocês também têm que experimentar isso, que tudo não acontece conforme o seu desejo. Não dá. Tem uma história muito interessante minha e do meu filho, né? Ele fazia taekwondo e ele queria tirar o primeiro dan e ele pediu para mim $50 para fazer essa prova.
E ele falou, eu quero tirar o primeiro dan, a gente vai fazer uma prova e eu preciso desse dinheiro. E para esses juízes eu tenho que pagar $50. E eu quero tirar esse primeiro dan, pai. Mas se você realmente vai conseguir ganhar o primeiro dan? Você tem certeza? Eles só selecionam os que podem tirar o primeiro dan. Então você tem capacidade de primeiro dan. Então você pode parar o taekwondo agora. O meu filho, a vida inteira, o que sobrou no coração dele foi isso. Depois que ele saiu do exército, ele perguntou para mim, pai, eu tenho uma coisa para te perguntar. O quê? Naquele tempo, eu realmente queria tirar o primeiro dan. Eu acho que isso ficou no coração dele. Por que o senhor não me deu $50? Sabe o que eu respondi? Naquele tempo eu não tinha $50. E eu não falei mais nada. Eu não tinha mesmo $50. O meu filho confia em mim. Ele confia no pai. E agora o meu filho, ele tem mais de 40 anos, mas ele fala o quê? Quando ele vê os amigos ao redor, ele vê que o pai quebrou o coração dele e ele agradece por isso. Quando eu falo alguma coisa, ele fala sim, pai, sim. Sempre ele responde dessa forma. Quando eu vou para a casa do meu filho, tudo meu filho, ele me obedece, então os meus netos gostam disso. Então, a minha nora fala, os meus filhos sabem que o senhor chegou aqui, porque os meus netos, quando eu queria tirar o dente do meu neto, daí ele falou, chama o vô, para me ajudar. Então, vocês são seres humanos. Vocês podem viver sem pensar? Nesse mundo tão cruel, como é que vocês vão viver sem pensar? Pensem. Mas uma coisa que vocês têm que saber. Todos os seus pensamentos têm que estar submetidos à palavra de Deus. Têm que estar abaixo da palavra de Deus. Então, vocês procuram o servo, vocês recebem condução do servo. Por quê? Porque o servo de Deus... Porque vocês não experimentaram muito obedecer. Então, vocês não sabem, vocês têm que perguntar para o servo. Qual é o julgamento bom? Vocês querem saber a resposta pela Bíblia, não é? Então, as pessoas... Por mais que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, mas eu ainda sou pecador. Tem muitas pessoas que acreditam dessa forma ainda. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, mas eu dizer que eu sou pecador, quer dizer que ele não lavou meus pecados ainda. Então eu estou rejeitando a cruz, eu tô contra a cruz, eu tô contra a cruz. Pensem um pouco. Então, eu vou para uma mecânica e conserto o carro. Aí fala, não consertaram o carro. Então, você está desprezando o mecânico, é ou não é? Você vai para o hospital e o hospital fala que você está curado. Não, eu não estou curado. Então, não faz sentido isso. Então, mais do que um mecânico, mais do que um médico. Então, Deus está acima disso tudo. A cruz diz que meus pecados foram perdoados. Está escrito isso na cruz. Mas você fica com a cruz na igreja e fica, mas eu sou pecador. Então, você está contrariando a Deus. Então, isso é um grande pecado. Isso quer dizer o quê? Eu não acredito na palavra de Deus. Estão entendendo? Vocês têm muitas teorias, mas se Deus falou que você foi santificado, aperfeiçoado, você foi lavado... Então, se isso é a palavra de Deus, mesmo que eu caia no cocô, eu sou limpo. Mesmo que eu caia num poço sujo, eu sou lavado, então eu sou lavado. Porque eu tenho que aceitar o conceito de Deus, porque essa pessoa é uma pessoa de Deus. A pessoa que aceita o seu conceito é uma pessoa que acredita em si mesma.
Por isso, o enfermo havia 38 anos diante de Jesus. Quando Jesus falou para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda, o enfermo havia 38 anos, ele pensou, não, até parece. Como é que eu vou andar? A minha perna está ressequida. Eu não tenho força para me levantar. Como eu vou poder me levantar? Não, não faz sentido. Isso é o pensamento dele. O enfermo havia 38 anos, sim, esse é seu pensamento. Mas Jesus, não, você pode se levantar e andar. Levanta-te e anda. Então, o enfermo havia 38 anos, ele seguiu o seu pensamento ou a palavra de Jesus? Aí, quer dizer o quê? Você acredita em Jesus ou em si mesmo. Se tem a verdadeira vida espiritual, acredita em Jesus. Anda sobre a água. Sim, eu vou andar. Isso é acreditar em Jesus. Entenderam? Vai, lava-te no tanque de Siloé. Então, meu olho vai ser curado? Sim, vai ser, porque Jesus falou. Mas muitas pessoas não são assim. Porque vocês não conseguem acreditar em Deus. Vocês querem proteger a sua pessoa e não confiar em Deus. Quando eu criei os meus filhos, eu descobri que eu não podia cuidar deles. Qual pai, qual mãe vai querer que seu filho se torne num gangue, num malandro de rua, ou num drogado, ou num alcoólatra? Que mãe vai querer que os filhos vão para a prisão, se tornem viciados em jogo, se tornem pessoas com problema mental? Mesmo os pais não querendo, alguns acabam se tornando drogados, viciados em jogos, alcoólatras. Tem esse tipo de filhos. Então, o meu filho, mesmo que eu não queira, pode acontecer, porque tem essa possibilidade. Eu criar o meu filho, é porque eu descobri que eu era fraco. Então, quando eu comecei a criar meu filho, eu não queria eu criar, mas eu deixei ele nas mãos de Deus. Desde então, eu pude ver exatamente Deus trabalhando, Ele criando meu filho e criando a minha filha. Mas as pessoas, porque elas não confiam em Deus, a minha velhice, o meu futuro, minha empresa, minha família, quando deixa na mão de Deus, né, deposita nas mãos de Deus, Deus começa a trabalhar. Quando está dando certo, eu deixo nas mãos de Deus. Quando parece que vai fracassar, eu quero pegar de volta. Algumas pessoas. Teve uma pessoa que ia passar o rio congelado. Quando passava pelo rio, ai Deus, por favor, tudo que eu tenho eu vou passar para o Buda, porque começou a fazer o barulho do gelo quebrar. Aí quando estava chegando, aí quando ele chegou na beira e não quebrou o gelo, eu não vou, vamos supor que eu não tenha falado nada disso. Aí quando ele estava chegando, aí quebrou o gelo e ele, eu não posso nem brincar. Parece que é uma piada, né? Mas muitas vezes é assim o nosso coração. A gente fala que quer depositar tudo nas mãos de Deus, mas Deus fica triste, né? Porque a gente só fala pela boca. Então, o irmão Roinsu, ele estava com câncer e ele veio até mim. Irmão Ro, ele veio todo escuro para mim. Pastor, eu tô com câncer. Ele veio com o coração todo escuro. E eu falei, antigamente você teve leucemia, né? Como é que você foi curado? Pela fé. Então esse seu câncer agora você pode ser curado pela fé. É verdade. E ele foi curado perfeitamente pela fé. E depois, de novo, ele ficou com câncer. E agora, a primeira vez ele foi curado pela fé, e essa segunda vez, isso já não é mais câncer, isso aqui é uma bênção, vamos comer, vamos comemorar. E algum tempo atrás, ele veio para mim, e ele falou que fez um exame no hospital. Há 3 anos atrás, e agora, o câncer está igual. Aí eu falei, o que está parado está morto, porque o que está vivo se mexe. Então, porque está morto, está parado. Porque o que está vivo, você fala para ficar parado, não fica, né? Ele se mexe. Mas, pessoal, nós
Nós acreditamos em Deus só pela boca. Quando a gente quer acreditar na palavra de Deus, Satanás coloca o pensamento. E se não der certo, o que eu faço? Satanás continuamente coloca esse pensamento. E a gente aceita esse pensamento. E eu não deixo a minha pessoa pela fé nas mãos de Deus. Ah, porque eu não tenho fé. Eu criar os meus filhos de uma forma perfeita. E Deus criar os meus filhos, não tem nem comparação. Você fica doente quando você vai para o hospital fazer cirurgia. Não é você que faz a cirurgia, é o médico que faz. Por quê? O médico sabe mais que você, não é verdade? Então, quem é que sabe mais que o médico? Deus. Então, se você tiver esse coração, Deus vai trabalhar, mas Satanás nos engana. Ah, recebeu perdão dos pecados, isso não vai prejudicar em nada. Então, todo mundo acredita facilmente nisso. Mas na nossa vida, as coisas que acontecem, quando combina com o meu coração, eu aceito. Quando não combina, não aceito. Então, as pessoas têm esse tipo de vida espiritual. Muitas pessoas têm vida espiritual assim. Então, Jesus falou, né? Seja conforme a tua fé. O enfermo havia 38 anos, Jesus falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Para o cego de nascença, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ai, como? Ele é um cego, porque ele vai chegar lá no tanque de Siloé, ele vai ser curado, ele vai enxergar? Não, isso é o nosso pensamento. Mas Jesus Cristo falou, vai, lava-te no tanque de Siloé, então nós temos que acreditar conforme a palavra de Deus diz, entenderam? Então, eu acredito na palavra de Deus. Então, se vocês acreditarem na palavra de Deus, o que vai acontecer? Dentro da sua vida, Jesus Cristo, ele vai trabalhar fortemente. Essa vez, fazendo a palestra de inteligência emocional, um irmão falou sobre o seu filho. O seu filho, ele tem um problema e ele sofre muito por causa desse problema do filho. Uma vez, ele viu o filho catando coisa da rua e comendo. Vendo que ele colocar na boca, ele queria tirar, mas ele não queria perder. E o que era aquilo? Alguém comeu uma bala e jogou fora. E estava cheio de formiga nessa bala. E ele comeu toda aquela formiga. E aquela criança não queria perder aquilo, e ele estava brigando por causa daquela bala. E aí ele pegou aquele punhado de formiga que tinha, né? E depois, o pai, ele teve que coração? Ele tem que morrer antes de mim. E se eu morrer e deixar ele sozinho nesse mundo, como é que será que ele vai viver? Desde então, o sonho dele era que o filho morresse antes dele. Mas a esposa, até Wonju, ela ia para a igreja de Wonju. E ele perseguia muito a sua esposa. Mas naquele dia, o marido veio junto. E o marido conversou com o pastor. E naquele dia, eles falaram sobre o evangelho, falaram metade, aí falou, vem a próxima vez. Aí ele foi a próxima vez e ele recebeu a salvação. E depois que ele recebeu a salvação, esse filho é uma bênção. Deus, ele deu esse filho para você receber salvação. Então acredite que ele vai ser normal. Ele só tinha 50 de QI. Então, disseram que ele não podia estudar numa escola normal. E quando ele ia para a rua, ele criava problema. Ah, desculpa, meu filho, ele só causa problema, ele não é normal. Desde então, esse irmão, ele teve que coração? Deus vai curar. Você é normal, não faz isso. Pela fé, ele olhou para o filho como uma pessoa normal. Você é normal. Você é normal. A Tsuyo, a mãe dela,
Diz que a Che Suyon estava com câncer e estava com a perna toda inchada. Ela tava mancando. E a mãe de Che Suyon falava, ela é minha madrasta, não é minha mãe, tá mandando fazer faxina? É, você é normal, você não se finge de doente, vai. E aí o câncer da perna dela foi curado. O pai também. As outras pessoas, ai, desculpa, meu filho. Não, ele é normal. Por favor, você pode tratá-lo como uma pessoa normal. E ele, fazendo essa palestra, ele falou o quê? Ele testemunhou isso. Ele tinha que cuidar do filho a vida inteira e ele pensou que ele não ia conseguir. Mas essa vez em TEDOC, ele fez a prova para entrar na escola de TEDOC e falou que ele tirou 85 na prova. Não tem como acreditar. Uma pessoa que a vida inteira tinha que ser ajudada para viver. Eu tenho que morrer antes dele, né? Como é que ele vai viver? E assim, ele estava vivendo assim de uma forma muito normal na escola. Ele até virou chefe de classe. E o pai, ele nada, né? E ele também tirou o primeiro lugar na natação várias vezes. Então, ele faz a prova do QI, só tem 50, mas ele está vivendo como uma pessoa normal. Como só sai 50, mas ele estuda bem? Então, as notas dele são todas normais. Realmente, ele acredita que ele pode ser um pai de família. Mesmo que a gente não dê esses exemplos, não existe nada impossível para Deus. Hoje de manhã, vocês que foram aperfeiçoados pelo sangue de Jesus Cristo, Deus quer trabalhar nas suas vidas. Por isso, vocês são perfeitos, santos, justificados. Por isso que ele fala assim. Ah, não, mas eu ainda sou fraco. Ah, não, eu tenho muito defeito, eu tenho muitos erros. Então, vocês não conseguem se libertar dessa fraqueza do seu defeito. Mas quando vocês acreditam que foram libertos disso, a obra de Deus, a justiça de Deus vai começar a aparecer na sua vida. Não é porque ele foi curado primeiro que ele acreditou, mas ele primeiro acreditou para depois ser curado. Então, antes de eu acreditar, antes de eu ver que eu sou curado, que eu fui curado, eu acredito na palavra. Independente da situação que eu me encontre, Deus já me aperfeiçoou e já me lavou. Então, ele já trabalhou. Como? Ele vai trabalhar. A gente vai acreditar que ele já nos deu tudo com Jesus Cristo. E na nossa vida não falta nada. Ele já nos deu até o nome de Jesus Cristo. E com esse nome de Jesus Cristo, ele falou para a gente viver. Então, com o nome de Jesus Cristo, porque eu sou como Jesus Cristo, ele me deu esse nome de Jesus Cristo. Ah, mas eu penso como, não, eu sou diferente de Jesus, eu sou fraco, eu não tenho fé, eu sou defeituoso. Não, mas o que Deus falou? Quando você recebeu o perdão dos pecados, você já foi santificado, porque Jesus Cristo já te deu tudo. Você pode fazer todos os trabalhos de Jesus Cristo, acredite, faça. Mas as pessoas, mais do que acreditar nisso, elas olham para a sua pessoa. Não, eu não consigo. Não, eu tenho fraqueza. Escutam a voz de Satanás e ficam presas nisso. Há muitas pessoas que estão vivendo dessa forma. Estimados amigos, se vocês caírem para trás, se vocês voltarem para trás, porque vocês não conseguem ter fé, vocês vão seguir continuamente o pensamento de Satanás, vão seguir um caminho contrário à da igreja. Satanás continuamente vai te dar um pensamento, você vai ter um coração de ficar contra a igreja, você vai ter fardo de viver pela fé, você não vai gostar. Escutem bem, pessoal. Agora, deixem todas as suas experiências e leiam cuidadosamente a Bíblia. E se a Bíblia diz que você é justo, você é justo.
Se Deus falou que você é perfeito, certo? Mesmo que vocês façam uma bagunça, se Deus falar que você é perfeito, você é perfeito. Se Deus falou, Deus não falou isso não sabendo que a gente ia bagunçar. Se Deus falou que nós somos perfeitos, não queiram você enxergar que você é perfeito para acreditar nisso. Quando você vê na palavra que está escrito que você é perfeito, então você acredita nisso que o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você, dentro da nossa igreja. Ultrapassem o limite do seu pensamento também, ultrapassem o limite da sua doença. Para mim é impossível, mas para Deus não existe impossível, porque o Deus é o nosso Senhor, os problemas dos nossos filhos, o problema dos bens materiais, tudo é difícil. Mas não vivam de uma forma difícil, mas pela fé, o Senhor nos abençoe. Nós queremos receber a sua bênção, que o Senhor nos dê a saúde, dinheiro, nos dê tempo para trabalhar pelo Senhor, nos dê dinheiro para trabalhar pelo Senhor. E assim queremos viver pela fé. Queremos nos libertar da nossa vida e queremos que o Senhor troque a nossa vida. Por isso, se vocês experimentarem 1 ou 2 vezes, dentro da nossa igreja, tem muitas pessoas que vivem pela fé. Pessoas que tinham vida difícil, mas vivendo pela fé, a gente pôde ver elas recebendo muita bênção. E vivendo, dependendo de Deus, seus filhos, sua família, a gente pode ver eles recebendo graça. As pessoas do mundo, superficialmente, parecem que estão bem, mas são cheias de preocupação e medo. Jesus Cristo levou toda a nossa preocupação, medo, angústia, tudo isso Ele cuidou por nós. O Senhor é o nosso dono. Ele é o responsável por todos nós. Acreditem nele. Por mais que para mim pareça possível, então se eu acreditar só no que é possível aos meus olhos é confiar em mim mesmo, independente de como eu enxergue. Se Deus falou que está curado, está curado. Se Deus falou que está dormindo, está dormindo. Se Deus falou que vai estar cheia a farinha na panela, então vai estar cheia. Se o Senhor falou que dá para andar, então dá para andar. Se Deus falou que é abundante, é abundante. Se Deus falou que é santo, então é santo. Acredite na palavra de Deus, independente do seu julgamento e pensamento. Acredite na palavra de Deus, independente do que você pense diante da palavra de Deus, negue o seu pensamento. E quando você fizer isso, Deus vai trabalhar poderosamente dentro de você. E assim, eu acredito que Deus vai poder trabalhar fortemente dentro de vocês. Amém? Todos vocês digam amém juntos. Amém. E vocês descansem. E que vocês tenham uma vida na qual Deus possa trabalhar. Na igreja. As pessoas que vão pela fé são muito abençoadas. E as pessoas que não vão pela fé, pouco a pouco vão se distanciando, vão se afastando de Deus. E assim, são enganados por Satanás, ficam contra a igreja. As igrejas que não nasceram de novo é assim, mas a igreja que nasceu de novo, Satanás sempre trabalha, ele dá fardo, parece que não vai dar certo. Quando essa igreja começa a cair, começa a usar métodos humanos, e aí a igreja tem fardo, e aí a igreja fica desconfortável. Agora, o enfermo havia 38 anos, ele sabia que não podia andar, ele sabia. Mas ele acreditou em Deus. A Bíblia fala sobre a fé de Abraão, que ele com 100 anos parecia um corpo amortecido, mas mesmo sabendo disso, o que eu sei é que a Sara, ela não tem mais o costume das mulheres, que não pode ter filho. Eu não tenho esse poder, ela sabia disso. Mas mesmo assim, se Deus falou que vai me dar um filho, eu vou ter um filho. Ela acreditou mais na palavra de Deus do que na teoria dela. O que eu sei, a minha experiência é assim. Mas como a palavra de Deus diz? Se a palavra de Deus diz assim, então, independente da sua teoria, do seu entendimento, deixa tudo isso de lado e quando escolhe a palavra de Deus, então desde então a palavra de Deus pode trabalhar dentro de vocês. Essas experiências, experimentando 1, 2 vezes,
Vocês vão ficar surpreendidos. É muito interessante. Vocês vão querer experimentar isso, depositar isso e aquilo na mão de Deus. E assim vocês vão poder ver Deus trabalhando em todas essas coisas. Eu também, vivendo por 70 e poucos anos, eu tive muitos amigos que se deram bem na vida. Por um certo tempo se deram muito bem, mas depois eles ficaram com vazio. Eles acabaram falindo. Um amigo meu, ele ia para a casa do presidente, ele ganhou bastante dinheiro. E esse meu amigo uma vez me chamou e ele realmente tinha muito dinheiro. E ele faliu completamente. Aí eu perguntei: o que aconteceu com você? Ah, a gente tem e não tem, mas depois não tem nada que a gente possa segurar. Eu comer 3 refeições por dia, isso já basta para mim. Essas pessoas sempre têm insegurança, têm medo. Quando vocês deixarem sua vida nas mãos de Deus, essa é a mais perfeita, isso é abençoado para vocês. O pensamento da sua carne, deixem isso diante do Senhor, independente de como você enxergue. Se você acreditar na palavra de Deus, desde então, Deus vai trabalhar na sua vida e Ele vai lhes conduzir de uma forma abençoada. Até aqui.